Olá, meu nome é Celso Fonseca e nesse Natal gostaria de contar a você uma das histórias em torno do nascimento de Jesus, que está na Bíblia, a visita dos homens sábios. Jesus nasceu em Belém da Judeia. Isso foi no tempo do reinado do rei Herodes. E naquele tempo, alguns sábios vieram do Oriente. E eles foram diretamente para Jerusalém e começaram a perguntar às pessoas: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus, que nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo? Quando o rei Herodes ouviu essas coisas, ele ficou perturbado. E não apenas ele, mas todo o povo da cidade de Jerusalém. Então, rapidamente, Herodes reuniu os principais sacerdotes e os escribas da lei e perguntou a eles: onde o Messias deve nascer? Então eles responderam: em Belém, porque o profeta escreveu: você, Belém, não é a menor das cidades principais de Judá, porque de você virá o governante. Ele será o pastor do meu povo Israel. Então, depois de ouvir isso, Herodes reuniu-se secretamente com aqueles homens sábios do Oriente e perguntou a eles a respeito do momento em que a estrela apareceu pela primeira vez. Então, depois disse a eles: olha, vão até Belém, procurem cuidadosamente o menino. Quando o encontrarem, voltem para me falar, para que eu possa também ir e adorá-lo. Então, aqueles homens tomaram o seu caminho para Belém e logo viram novamente a estrela. E viram quando ela parou sobre o lugar onde o menino estava, e eles ficaram cheios de alegria. Então, eles entraram na casa e encontraram o menino com a sua mãe, Maria. E eles então se dobraram diante dele, se prostraram e o adoraram. Abriram os seus baús de presentes e lhe deram ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de ir embora, eles foram por um outro caminho de volta ao seu país, porque em sonho foram advertidos para não voltar mais a Herodes. Depois que os sábios foram embora, um anjo do Senhor falou com José através de um sonho. Ele disse: levante-se, fuja para o Egito com o menino e a sua mãe, porque Herodes vai tentar matá-lo. Naquela mesma noite, José tomou o menino e a sua mãe e foi para o Egito. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos sábios, ele ficou furioso e enviou soldados para Belém com ordens de matar na cidade e na região todas as crianças, todos os meninos do sexo masculino, obviamente, até 2 anos de idade. Tendo por base o relato dos sábios quando primeiro a estrela havia aparecido. Depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu novamente em sonho a José, lá no Egito, e disse: volte para Israel, tome o menino e a sua mãe, volte para Israel, porque aqueles que tentavam matá-lo estão mortos. E eles então se levantaram e foram de volta a Israel, conforme Deus ordenou. E eles foram, a família foi viver numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que havia dito os profetas: Jesus será chamado Nazareno. Gostou da história? O que é que você mais gostou nessa história? É uma história do nascimento de Jesus. Eu gostei de que esses homens sábios viajaram uma longa distância para procurar Jesus. E eles foram para adorá-lo. Eles tiveram várias revelações, a estrela e possivelmente textos bíblicos como a profecia de Balaão, as profecias de Daniel,
que indicavam que Jesus, o rei dos judeus, e não apenas dos judeus, mas um rei que seria para toda a terra, havia nascido. Então eu gostei que Deus, ele anunciou o nascimento de Jesus, não apenas ali na terra de Israel, mas até mesmo longe. Ele deu sinais. Até mesmo os habitantes de Jerusalém tiveram a oportunidade de ouvir essa notícia tão importante, essa boa notícia do nascimento do Messias, ou seja, do Rei Jesus. O que é que você não gostou nessa história? Obviamente, eu não gostei que os poderes que o homem exerce, o reino desse mundo, ele se levantou como se levanta até hoje, com brutalidade, com violência, para impedir que o reino de Deus venha, mesmo para matar o escolhido de Deus, que é Jesus. Mas o reino de Deus virá com todo o poder. Não gostei que esse levante violento dos homens sempre causa morte, causa perseguição, causa exílio, porque tanto as crianças que foram mortas, né, em Belém, como também a família de Jesus que precisou se fugir, se exilar no Egito, como hoje nós temos tantos refugiados no mundo. Então, isso, apesar de nós não termos gostado ou não gostamos dessa história, dessa parte da história, nós temos que reconhecer que realmente o mundo precisa do Rei Jesus. E é para isso que ele nasceu. E que desde o seu nascimento até a sua morte na cruz e a sua ressurreição, e portanto até a sua volta, o seu reino está sendo implantado. O seu reino virá com poder. E está vindo e já está entre nós. Então, o que é o reino de Deus? O que eu aprendo de Deus é que ele vai estabelecer o seu reino e ele vai restaurar todas as coisas dentro da sua criação. Essa é a mensagem de Natal. O que é que nós aprendemos com os homens? Ou seja, a respeito dos homens. Que há homens perversos como Herodes, mas também há homens que obedecem a Deus, como esses homens sábios, e também como José foi obediente nessa história. Esses homens sábios, eles obedecem a Deus, e é por isso que o reino de Deus já chegou para aqueles que lhe obedecem. Então, nesse Natal, a nossa mensagem é: obedeça a Deus, obedeça a Jesus e adore a Jesus, porque a obediência tem a ver com adoração, obediência tem a ver com busca incessante. A adoração tem a ver também com sacrifício, com entrega. Eles entregaram presentes caríssimos a Jesus, como ouro, incenso e mirra. Inclusive, esses presentes, obviamente, eu tenho certeza que serviram de apoio para a viagem para o Egito, né? Quando tantos milhares de judeus já estavam exilados no Egito naquela ocasião, porque já havia a perseguição aos judeus, era muito grande já há muitos anos, desde o exílio da Babilônia, e depois outros impérios que vieram, e principalmente o Império Romano que estava ali. Então, o reino de Deus chegou para aqueles que lhe obedecem. E eu gosto que Deus também, ele protegeu Jesus, assim como ele vai proteger aqueles que estão servindo a ele. Alguns de nós, muitas vezes, pela perseguição, seremos mortos, seremos ceifados, como aquelas crianças foram, como João Batista também foi por um outro Herodes que veio depois desse. Mas o fato é que o reino de Deus segue triunfante. E nesse Natal de 2023, nós temos a esperança renovada no Salvador, no menino Jesus, que nasceu, cresceu, serviu, morreu e ressuscitou dos mortos e subiu ao céu. E em breve ele retornará para reinar e para reunir os seus escolhidos. Feliz Natal a você e a sua família. A outra mensagem também que nós vemos nessa história dos homens sábios é que Deus guarda as nossas famílias, mas que também Deus se preocupa com todas as famílias
da terra, e não apenas com a minha e com a sua família. E isso nós temos que nos lembrar sempre para poder fazer a obra missionária, lembrando que há outros que ainda não conhecem a Jesus. Que Deus te abençoe. Feliz Natal.